Glória a Deus. Paz seja convosco. Amém. Você me ouve normal, né? Dá para ouvir direitinho minha voz? Como? Você me ouve? Glória a Deus. Estamos tratando sobre mandatos da criação. Semana passada nós iniciamos sobre o título A Criação. Não tem como nós falarmos sobre o mandato da criação sem conhecermos o que é a criação. Iniciamos falando sobre a criação de Deus a respeito de todas as coisas, criação que foi criada a partir do nada. Uma expressão que nós falamos se chama ex nihilo. Lemos Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E os céus não é o céu visível, mas fala-se de cosmos. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lembrando que nós estamos fazendo um breve resumo do que nós já falamos. No início não havia nada desejável de se ver, o Espírito Santo ele pairava sobre as águas. Fizemos aquela comparação a respeito do Espírito Santo pairando sem achar aonde repousar. Também falamos de Noé, que Noé, quando ele soltou a pombinha, no momento pós-dilúvio, a pombinha também não encontrou onde pousar e ela retornou. Isso voltou a acontecer com Cristo, e aí de uma maneira permanente e até visível, em que o Espírito Santo, na forma corpórea de pomba, ele pousou sobre Jesus Cristo e ali ficou. Falamos também que o primeiro comando dado por Deus foi o haja luz. O haja luz também tem expressão que fala Fiat Lux, falando até daquela caixinha de fósforo que tem a marca Fiat Lux. Ontem eu estava olhando um palito de dente, e o palito de dente também tem um Fiat Lux. O Fiat Lux quer dizer haja luz. Falamos também que essa expressão Fiat Lux ou haja luz, ela nos revela a vida, ela nos revela verdade, alegria e pureza. Porque o Senhor, através da sua ação, é isso que Ele faz conosco. Ele gera em nós vida, Ele gera em nós alegria, transformação. Falamos também na semana passada a respeito do que foi cada dia. Criação do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo dia. Porque tudo foi criado. E aí nós percebemos que tudo isso foi criado para que o Senhor no sexto dia pudesse sim estar revelando a glória dele e manifestando através da criação do homem e da mulher, homem e mulher que foram criados à sua imagem e semelhança. Quando nós nos preocupamos com a nossa imagem, precisamos saber que a preocupação na verdade é com a imagem de Deus, com a imagem que Deus colocou em mim e colocou em você. Mudou de lugar hoje? Eu vou ficar olhando para o outro lado, não, estou acostumado a olhar para você ali. Quando vivemos nesse mundo, tudo o que fazemos tem que ter como princípio principal revelar, manifestar e mostrar a glória de Deus. É para isso que nós fomos criados. As pessoas devem ver em nós Deus, por meio da sua imagem revelada em nós. Sebastião, acho que tem uma pessoa que vai entrar ali, tá? Só abre a porta para bater, por gentileza. Assim, o marido deve refletir Deus para a sua esposa, a esposa deve refletir Deus para o marido, os pais para os filhos para os pais, ao meu próximo e a todos quanto me cercam, pois para isso nós fomos criados em santidade para refletirmos a imagem de Deus. Então nós vamos iniciar nossa aula dando continuidade a respeito desse tema mandato da criação. Deus comunica ao homem conceitos que são originários do próprio Deus. Paz o Senhor, querido, estava com saudade de você. Quanto tempo, hein? Caraca, mano. Tudo bem com o senhor? Não, mano. Quanto tempo? O senhor deu uma sumida. Dá uma mostrada na porta de lá. Tchau, meu irmão. Deus comunica ao homem conceitos que são originários do próprio Deus. Mais especificamente, o conceito moral. Ele nos ensina como nós temos que proceder dentro da nossa vida em sociedade, não apenas no lado espiritual, mas também no lado moral.
Antigamente, na minha época, eu lembro que a gente tinha aulas de educação moral e cívica. A gente tinha jurar bandeira, a gente tinha aprendizado das coisas, entendeu? Que eram valores morais. E nós acabávamos tendo referências, que eram referências que nos davam uma certa conduta. Hoje, as crianças não têm mais isso. A criança não sabe o que é parar na frente de uma bandeira e cantar o hino à bandeira, cantar o hino nacional, a reverência, a seriedade, o amor. Eles não entendem o valor de símbolos pátrios e tudo mais. Você vai, por gentileza, ajuda a irmãzinha para ver ali, senão vai bater também. Tá? Então, quando nós manifestamos o nosso lado moral, nós estamos manifestando características de Deus. E a gente acha, muitas vezes, que ser cristão é você simplesmente você orar, você ir para a igreja, mas é muito mais que isso. Nós temos que pensar que também temos características morais que são de Deus, que nós temos que atribuir. Ontem eu estava dando aula lá em Taguatinga, a Lourdinha estava lá conosco, e aí eu falava para as pessoas um pouco sobre isso, e eu falava: você tomou esse copinho de café, você vai deixar esse copinho aí no chão? Isso é uma atitude moral. Por que eu usei um copo, tomei meu café, minha água, vou deixar meu copo no chão porque alguém tem alguém que limpe? Isso é um fator moral. O homem deve ser moralmente o que Deus é. Nós temos que olhar para Deus, buscando os seus valores morais e tentar ser como Ele. Aleluia! O modo de viver do homem não deve ser à luz dos seus preceitos e princípios. Não deve ser em cima do que você acha, em cima do que as pessoas falam, em cima do que os outros agem, mas como Deus nos revela. Nós temos que agir como Deus age. E hoje a gente vê que há muita falta dessa luz, falta desse caráter de Deus nas pessoas. Um caráter de Deus que é pedido por Jesus Cristo lá atrás dos evangelhos, quando ele fala assim: nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos, em grande parte, é um fator moral. Por que eu vou lesar o meu irmão? Eu não gostaria de ser lesado. Por que eu deixaria esse trabalho para o meu irmão? Eu não gostaria que fosse deixado esse tipo de trabalho para mim. A forma como compreendemos justiça, e justiça é um outro termo que também traz a luz do moral também, é uma das partes lá em Efésios, da armadura espiritual, fala sobre a couraça da justiça. Nós agimos com justiça com as pessoas, nós somos justos, nós somos amorosos, nós demonstramos amor, nós somos retos, ou nós trabalhamos com aquela maldita lei de Gerson lá por volta de 1980, que parece que impregnou na cultura brasileira, que você tem que levar vantagem em tudo, certo? Entendeu? Ele apareceu fazendo essa propaganda e todo mundo acha que tem que levar vantagem em tudo. Nós também temos que refletir diretamente a visão que temos de Deus. Quando você age, como você age, ele reflete o que você pensa ou o que você acha de Deus. O que Deus te ensinou? Qual que é o grau de transformação que você tem tido a partir desta revelação de Deus? A forma como compreendemos justiça, amor, retidão, santidade reflete diretamente a visão que temos de Deus. Se essa visão é uma visão errada, refletiremos errado a imagem e semelhança de Deus nessa terra. Nós estamos aqui para gerar transformação e mudança. Você não nasceu apenas para você ter uma vida como criança e depois você estudar e você ter um trabalho e você casar e você ter filhos e você morrer, ficar velhinho e morrer. Isso não é o sentido da vida. Isso é uma coisa muito simples. Imagina, nós temos aqui 3 pessoas de um pouco mais de idade, meu irmão Cláudio. Imagina, irmão Cláudio, que a sua vida fosse apenas você nascer, trabalhar, estudar, gerar filhos e morrer. Que vida mais sem sentido. Nós temos um propósito maior que refletir a glória de Deus aqui na terra. Então, o senhor com 80 anos de idade, 86 anos de idade, o senhor está aqui para refletir a glória de Deus. Através das suas palavras. 75. Não, o senhor está muito novo ainda. Está novo. Entendeu?
Sim, que o irmão Cláudio tem. Então nós temos que refletir a glória de Deus. Tudo que Deus faz, tudo que Deus cria, precisa ter um referencial para que seja cumprido o seu propósito. Deus não cria nada por criar. Deus não faz nada por fazer. Não há coincidências. Não há situações do tipo, Deus foi pego de surpresa, então Ele criou alguma coisa. Não, tudo que Ele faz tem um propósito. Qual seria o referencial que Deus deveria adotar para estabelecer a funcionalidade na criação? Que padrão Deus escolheu para estabelecer o funcionamento da criação? Será que Deus ele busca referência em alguém? Será que Deus busca referência em alguma coisa? Será que Deus busca referência em um padrão moral que eu possa oferecer? Não. A referência de Deus é o próprio Deus. Não há outro ser vivente em que ele possa olhar e falar assim: olha, eu vou olhar para esse aqui porque esse é demais, esse é especial. Não existe isso. Deus é o próprio referencial da sua criação. Quando Ele cria, quando Ele faz as coisas, Ele olha para Ele mesmo. A criação, ela é ordenada a partir do referencial que Deus tem de si mesmo. Ele olha para si e então Ele cria as coisas, ou criou as coisas. E a partir dele, o homem, que antes não era nada, era apenas um monte de barro, passa a ser uma alma vivente, tendo como essência o próprio Deus. Porque Deus sopra o fôlego de vida, Ele sopra o seu fôlego de vida no ser humano, para que ele seja criado em imagem e semelhança dele. Abra aí em Hebreus capítulo 6, verso 13. Hebreus 6, 13. Quer uma Bíblia, meu irmão? Tem aí? Hebreus capítulo 6, verso 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior porque jurasse, jurou por si mesmo. Quem é maior que Deus? Quando você faz um juramento, você faz um juramento por alguém maior. É como quando você vai alugar uma casa. Quando vocês, Sebastião e o irmão Cláudio, foram alugar a casa, eles precisavam de um fiador. O que é o fiador? O fiador é alguém que talvez tenha mais posses que a gente e fala: se ele não pagar, eu pago. Essa é a função do fiador. Quem é maior que Deus? Quem que Deus poderia buscar que é maior que ele, que pudesse jurar em nome dele? Não há. Esse texto de Hebreus fala exatamente isso. Quando ele faz a promessa a Abraão, quando ele faz a aliança a Abraão, lá atrás em Gênesis, ele fala: porque eu não tenho ninguém que eu possa jurar, eu juro por mim mesmo. Ele é o ser maior, não há maior que ele. Outra questão que precisa ser entendida é exatamente por que Deus concedeu algo ao homem que é seu. Por que Deus deu a sua imagem e a sua semelhança para o homem? Por que Ele não deu para o cavalo? Por que Ele não deu para o boizinho, para o macaco? Por que Ele não deu para ninguém? Por que Ele deu para o homem? É de grande importância esse entendimento, pois ele dará a luz a respeito de como podemos viver assim os chamados mandatos da criação. A partir desse entendimento, porque que Deus, Ele deu para mim, Ele deu para você algo que era exclusivamente dele. Esse entendimento vai nos fazer entender por que eu tenho que cumprir os mandatos da criação. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Vamos analisar esses dois versículos. Efésios capítulo 1, versos 5 e verso 6. Nos predestinou para Ele. Ele, quem nos predestinou para Ele, Sebastião? Deus. Deus nos predestinou para Ele. Continua para a gente ler. Para a adoção de filhos.
Olha o que você gosta aí, hein? Adoção. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. 7, 6. 5 e 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado? Jesus. Ele, Deus, nos predestinou para Ele. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Deus nos predestinou. Ele falou: eu quero você, eu escolho você. Nos predestinou para Ele, com o sentido da adoção, porque nós éramos criaturas e Deus nos, como é que é, Seba? Nos adotou. Nos adotou como filhos. Através de quem? Jesus Cristo. Segundo alguma pressão? Segundo uma obrigação? Segundo a sua boa vontade, segundo o seu beneplácito da sua vontade. Você fala sobre a boa vontade de Deus. Por que motivo Deus nos predestinou para Ele sermos adotados por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade? Para louvor da glória da sua graça. Aleluia. E Ele nos concedeu porque você vai pagar. Você vai fazer oração no monte. Você vai fazer jejum. Você vai ficar de joelho lá 10 horas. É por isso que você consegue conquistar isso? Não. Ele nos deu graciosamente. É como se alguém desse um grande presente para você. Um presente que você não pode pagar e você não pode comprar. E Ele te deu graciosamente. Vamos analisar um pouco mais esse versículo. Nesse texto, nós percebemos alguns fundamentos teológicos da criação e a sua finalidade, os quais nós vamos destacar agora. Primeiro, o homem foi predestinado segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade de homens. Você não tem como escolher a Deus. Eu diria mais, você odeia Deus. Nós, com as nossas atitudes, nós, com o nosso ser, com a nossa força, nós demonstramos o nosso ódio a Deus. Porque Deus reflete, Deus Ele mostra tudo o que você não gostaria de ser. Porque nós somos corações tendentes ao mal. O que nós queremos é a satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades. Então, Deus Ele fala assim: já que Sebastião não pode me escolher, já que Lourdes não pode me escolher, já que Rosário não pode me escolher, eu escolho eles. O homem foi predestinado segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade humana. E nesse caso, a causa da nossa salvação não procede de mim. Você não consegue ser salvo. Nós temos a nossa responsabilidade humana, que é uma coisa que eu tenho falado com vocês. Nós temos responsabilidades, mas a ação ela procede de Deus, não procede de você. Você é incapaz de escolher a Deus. Segundo, Paulo reforça o conceito de que Deus não sofre influência humana na tomada da sua decisão. Você não pode influenciar Deus naquilo que Ele quer fazer, nem com as suas campanhas, nem quando você chora, nem quando você geme, nem quando você traz uma oferta, traz um dízimo. Você não pode influenciar Deus. E aí a gente vê as televisões, as pessoas chegam e falam assim: olha, se você der tanto, Deus Ele vai ser obrigado a te dar outro tanto. E aí tem aquela teologia que é o determinismo. E aí você vê os pastores, os apóstolos, ou pseudo-apóstolos da televisão, olha e fala assim: eu determino que isso ocorra. Aí eu vi uma mensagenzinha na internet em que aparecia embaixo a figura de Jesus falando assim para o apóstolo: me obrigue a fazer o que eu não quero. Por que você pode determinar uma coisa com um Deus que é muito maior que você? A gente não consegue determinar nem algo em autoridades humanas. Vai você determinar com um soldado da PM que ele tem que fazer? Ou um sargento, ou um capitão? Vai, chega com um deputado, ou com um senador, ou com um vereador e fala assim: eu determino que você faça isso. É capaz de você receber voz de prisão e você preso. Como que nós podemos determinar algo para Deus?
Por muito tempo eu acreditava que a determinação partia de uma autoridade que tinha sido dada para a igreja. Mas isso não é verdade. Nós não temos autoridade em nós mesmos. Eu, pastor Paulo, não tenho autoridade nenhuma em mim mesmo. Irmão Cláudio, como presbítero, ele não tem autoridade nenhuma quando ele ora nele mesmo. Se o Senhor não quiser curar, a sua oração é em vão. Fala, querido. É certo, pastor. O pregador, eu determino. Errado! Em nome de Jesus. Errado, irmão Cláudio, você tem como determinar alguma coisa na sua vida? É. Quantos anos o senhor tem? Quantos anos o senhor tem? 86. 86. Você pode determinar que você vai viver mais um dia na sua vida, se Deus não quiser? Você pode determinar que o seu cabelo ele seja maior ou menor? Pode determinar que você seja mais grosso ou mais magro? Porque a gente não controla nem a gente. Como é que a gente vai controlar Deus? É como se o ser humano tivesse uma autoridade que Deus dá, que eu fosse uma autoridade que você controla o próprio Deus. Isso não existe. Ontem mesmo eu vi. Isso é o que mais a gente vê. A pessoa olha e fala assim: determina o quê? Determina o quê? A gente não pode acrescentar um côvado na nossa altura, um centímetro na nossa altura. A gente não pode aumentar um dia de vida. A gente não sabe se à noite a gente vai ter culto aqui, porque eu não sei se eu vou estar vivo ou você vai estar vivo. Como a gente determina alguma coisa? Isso é nada mais, nada menos do que uma condição humana, para que as pessoas que estão ouvindo falem assim: esse tem força e esse tem poder. Mais nada, meu irmão. Mais nada. Mas é o que tem agora, só isso, determina. Mas é moda. É a moda. A pessoa ela acha que ela determina. Eu posso olhar para o irmão Cláudio e falar assim: irmão Cláudio, quantas vezes eu já orei para o senhor para ser curado de diabetes? Algumas. Eu já orei algumas vezes pelo senhor ser curado de diabetes? Lógico que orei, irmão Cláudio. Já orei algumas vezes. O senhor fala que não tem problema. Já orei pela Lurdinha com o problema dela. Já orei pela titia. E por que Deus não cura? Por que Deus não faz? Porque Ele não quer. E a minha determinação fica onde? Não serve para nada. Ele vai curar, mas é a hora dele. Né? E se Ele quiser? Se ele quiser. Se Ele quiser. E nós temos que esperar. Esperar, é isso aí. E aí não adianta. É igual E adianta você determinar alguma coisa? Ele me curou de muita coisa. Eu fui operado de idade de 5 anos. Meu pai não era nem crente. Ele me levou num macumbeiro para benzer a terra. Ele cria em cabo de feitiçaria, macumbaria, sabe? Ele me levou num feiticeiro para benzer, para me ser curado, me benzeu a terra. E com 3 dias você me traz ele aqui, ele veio caminhando para me ver. Em ano de 3 dias me levou para rasgar a perna, tive um moço desse tamanho. Osso na perna. Apóstolo Paulo reforça o conceito que Deus não sofre influência humana. Nós, seres humanos, não podemos mudar os preceitos e os desígnios de Deus. A vontade de Deus não pode ser mudada. Ele, quando se apresenta a Moisés, ele se apresenta como eu sou. Nada muda. Nosso Deus é imutável. Deus não sofre influência humana na tomada das suas decisões. E tudo que foi criado antes mesmo que viesse a existir, revelando que a vontade de Deus é plena e que nada que o homem fizer pode alterar os decretos que Deus estabeleceu. Você não pode fazer nada para mudar o que Deus quer fazer. Coisas que são determinadas por Deus e Ele determina, o que Ele determina não pode ser mudado. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que você não aceite. O homem, esse homem, ele é criado com um propósito único de viver para a glória de Deus. Lembra quando eu preguei há uns 2 meses atrás, a Lourdinha não estava aqui, 2, 3 meses atrás, que eu coloquei a imagem da panela? Tinha a imagenzinha da panela aqui. A função da panela é cozinhar. Coloquei a foto do carro de Sebastião. A função do carro é nos transportar. A função minha, o objetivo meu, seu aqui, é vivermos para a glória de Deus. Por essa razão, Deus resgata
nos resgata do mundo para a sua luz. Ele tira você das trevas e traz para a luz, para que você possa viver para a glória de Deus. O propósito que o homem tem é que ele possa cumprir a missão dada ao homem lá no Éden, uma missão que foi manchada pelo pecado, através de Adão e através de Eva. Nós temos que cumprir a vontade do nosso Criador. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos abrir de novo Efésios, tem aqui um versículo, de novo Efésios capítulo 1, quero olhar mais 2 versículos. Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e Ele amou. É interessante quando a gente olha esses versículos, Paulo destaca novamente a força dessa adoção e sobre nossa situação nesse processo. Nós agimos como que passivos. O Senhor Ele nos escolheu. Deus estabelece um conceito de posse sobre a minha vida e sobre a sua vida. A expressão nosso Senhor Jesus Cristo tem força de propriedade de alguém que adquiriu pagando um preço. Deus, através de Jesus Cristo, pagou um preço. Você não tem preço a ser pago. Nós temos apenas que ser obedientes. Nós recebemos graciosamente. E Paulo ainda fala da finalidade. Qual a finalidade que Deus, através de Cristo, pagou esse preço da nossa salvação? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. As pessoas olharem para mim e para você e falar: essa pessoa ela é diferente. Daniel, falava ontem também, Daniel, no tempo que ele era governador lá na Babilônia, as pessoas não encontravam nele nenhum erro, nenhum engano. E nós temos que ser pessoas que eles olham, o mundo olha para nós e fala assim: eu não encontro engano no Sebastião, eu não encontro erro no proceder dele no trabalho, eu não encontro mácula, eu não encontro falhas. Eu olho para a Rosário e vejo que ela é uma pessoa, uma funcionária que eu posso confiar, é uma funcionária que chega no horário, que faz as suas atribuições, faz as suas atividades e ninguém fala nada. É isso que nós temos que manifestar. Quando nós fazemos assim, nós vivemos para a glória de Deus. É muito mais do que você carregar a Bíblia debaixo do braço, é muito mais do que você assistir cultos e pregar, é você viver conforme aquilo que você ouve, aquilo que você recebe e você coloca em prática. Esse entendimento nos abre a visão de quem somos e para onde devemos ir. E a partir dessa criação, a imagem conforme a semelhança do seu Criador é dada ao homem entender como ele deveria e deve viver. Para que Deus nos deu a sua imagem e semelhança? Para mostrar como nós devemos viver. Tendo nós, como os seres humanos, recebido este referencial de relacionamento do próprio Deus, nós devemos aplicar esses princípios dentro das nossas vidas. Toda vez que você se senta ouvindo um pregador falar, toda vez que você lê a palavra de Deus, você está recebendo informações, referências de como você deve agir e como você deve proceder. E aí quando você olha o povo de Deus agindo como age, você fala: o povo parece que não está ouvindo nada. As pessoas elas vão na igreja, mas não mudam nada. Ficam ouvindo pastores determinar coisas e a determinação não funciona nem nada, porque nós somos quase como que passivos nessa situação toda. Quando o homem é criado, Deus dá a esse homem um entendimento como ele deveria se relacionar. O Senhor, quando Ele cria você, quando criou você,
ele começa a te dar um entendimento de como que você deve agir. E esse relacionamento, ele tem que ser um relacionamento em 3 esferas, que são assuntos das próximas aulas. Nós vamos iniciar no hoje. Primeiro, criação. Segundo, criatura. Terceiro, criador. Você se relaciona primeiramente com as coisas que te cercam. Você tem um relacionamento com o meio ambiente, com os bichinhos, com as coisas que te envolvem. Você tem um relacionamento com os seres humanos que agem e vivem e interagem com você, não apenas a sua família, mas as pessoas com quem você convive no trabalho, pessoas com quem você convive na escola e onde você andar. E também uma terceira esfera de relacionamento, é o relacionamento com o próprio Deus. As pessoas, elas têm esquecido o relacionamento com Deus e relegado o seu relacionamento com Deus com breves, obrigado por tudo e amém. Você tem orações tão curtinhas com Deus. É como se você não quisesse conhecê-lo realmente na sua essência. Nós chamamos desses relacionamentos a partir dessas 3 esferas que nós falamos, do mandato cultural, mandato social e o mandato espiritual. O mandato cultural fala em relação à criação. O mandato cultural fala do seu relacionamento com o meio ambiente. O mandato social diz como você tem que agir com as pessoas que estão à sua volta. E o mandato espiritual quer dizer como você tem que se relacionar com Deus. Você não se relaciona com Deus como você quer. Você tem que relacionar com Deus como Ele assim comanda e instrui. Com esse entendimento, nós podemos iniciar o estudo dos mandatos da criação. Pois agora, já nós nos descobrimos diante de Deus e para que fomos destinados antes da fundação do mundo. Para que você foi criado antes da fundação do mundo? Para que você foi criado? Para adorar a Deus. Nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Tá? Nós vamos agora iniciar, nós já falamos sobre criação, e nós vamos começar a falar sobre o mandato cultural. Como nós temos que nos relacionar com o meio ambiente. Pastor, isso é bíblico? Isso é totalmente bíblico. Você tem que cuidar das coisas que você interage. Você tem que cuidar da água, você tem que cuidar dos bichinhos, você tem que cuidar do ar que você respira. Às vezes a gente olha e vê aqueles caminhões andando com aquele óleo diesel lá, faz aquela cortina de fumaça. Falta de temor a Deus, ou falta de conhecimento. Você regular o seu carro é um mandamento de Deus. Você está cuidando do meio ambiente para você, ou então para os seus filhos e para os seus netos. Vamos abrir em Gênesis capítulo 1. Nós vamos iniciar a partir de agora o estudo do mandato cultural. Gênesis capítulo 1, versos 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Toda a criação nós temos que ter cuidado, temos que ter domínio. O problema está em você definir o que é domínio. Às vezes a pessoa olha e fala assim: domínio, desculpa, Luiz, você vai ouvir algumas coisas que você já ouviu ontem, né? Domínio não é você subjugar. Domínio é você cuidar. É diferente. Então a pessoa entende: eu vou dominar tal país. Então ele acha que vai entrar com o seu exército lá, o seu poderio bélico, e ele subjuga as forças daquele país. E a partir daquele lugar, daquele momento, aquele povo tem que ser escravo dele. Domínio não quer dizer isso. Domínio no sentido bíblico quer dizer cuidado. O homem
ele é chamado a ser um vice-gerente de Deus, um cuidador de Deus. Deus criou tudo e colocou o homem no jardim para cuidar, para administrar a criação, de tal forma que Deus fosse revelado em tudo. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, Ele coloca para que eles pudessem cuidar daquele jardim, pudessem fazer com que as coisas funcionassem da melhor maneira possível, fossem instrumentos de Deus. Tem uma igreja lá no Guará, que está lá a plaquinha assim, eu não lembro como é que é o nome da igreja, eu acho que é a igreja Assembleia de Deus, Altar em Chamas, é uma igreja que a gente passava na frente assim. Está lá, presidente Jesus Cristo, vice-presidente, aí ele coloca o nome dele, pastor fulano de tal. É uma pessoa que entendeu que ele é só um auxiliar, é só um ajudador. Aqui a gente fala que eu sou o pastor da igreja, mas na verdade eu sou o pastor auxiliar, porque o pastor das nossas almas, ele chama-se Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, ele é aquele que cuida de nós. Existem normas desse reino criado por Deus. Você não faz como você quer. Todos nós já trabalhamos ou estamos aposentados, mas quando você trabalhava ou como no trabalho que você executa hoje, você não age como você quer. Você não chega a hora que você quer. Chega? Você chega a hora que você quer, irmão Sebastião? Não, você tem um horário para cumprir. Tá? Você tem uma meta de trabalho para desenvolver. Você não faz o que você quer. E nós, como vice-gerentes de Deus, comissionados pelo próprio Deus a ajudar a administrar essa terra, porque Deus, ele é Espírito e nós somos carne, e nós temos que cuidar das coisas que são naturais e materiais, e nós olhamos para esse reino e nós temos que construir, nós temos que cuidar dele segundo as normas do próprio Deus. O homem não pode administrar à luz dos seus conceitos e verdades. Não pode, por exemplo, você fazer algo para que você seja mais rico, e aí você quebra conceitos que o próprio Deus deu. As coisas, elas têm um certo tempo de florescer. Você não pode fazer com que as pessoas, que nós vamos falar mais para frente, as pessoas elas pegam um franguinho e criam e colocam hormônio nele, faz com que ele cresça mais rápido. As plantinhas, elas são obrigadas a crescer mais rápido. Você não dá o tempo de descanso da terra, e você sai mudando colheita, você muda, e você começa a fazer com que o meio ambiente ele fique sobrecarregado. O ser humano, ele não tem essa autoridade. Existem normas neste reino criado por Deus. O homem não poderá administrar segundo seus conceitos e verdades, mas a partir das regras que são estabelecidas pelo próprio Criador. Quando você olha a cultura hebraica, eles trabalhavam 7 anos, e 6 anos, e no 7º ano eles paravam, e eles descansavam. Tanto o ser humano descansava, como a terra descansava. Pastor, como é que eles viviam? Deus, por ver que aqueles homens cumpriam os seus desígnios, Ele também cumpria a sua vontade, o seu desígnio. E aquelas pessoas, segundo a palavra de Deus, eles plantavam no 6º ano, colhiam no fim do 6º ano, estocavam aquela colheita, ficavam no 7º ano inteirinho sem plantar, vinham a plantar no 8º ano, e quando eles estavam colhendo a colheita do 8º ano, eles ainda estavam comendo as coisas do 6º ano. Como que é isso, pastor? Não estragava, não faltava, porque Deus dava prosperidade. E hoje o homem trabalha 10 horas por dia, 15 horas por dia, e sai na terra e planta isso e planta aquilo. Ele está com pressa, ele não pode esperar a plantação ser arrancada, então ele vai lá e toca fogo, porque ele quer pressa, ele tem que ganhar, ele tem que levantar dinheiro. E aí Lucas fala que esses homens chegam a um ponto em que eles estão cheios de dinheiro, seus celeiros estão totalmente cheios, e aí Deus olha para ele e fala assim: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. O pessoal trabalha, joga veneno, para matar aquela plantação. E aí você planta outra coisa em cima,
O que vai ter de consequência a respeito disso? Será que esses mantimentos eles não vão vir também contaminados? Porque as pessoas elas não têm zelo, elas não têm cuidado nenhum. Aqui a gente não vê tanto isso, mas lá em São Paulo as fábricas elas jogam os rejeitos dos seus produtos industriais diretamente no rio. E os rios ficam contaminados. Por mais que passe pela Caesb, pela Sabesp, onde quer que seja, sempre fica algo. O processo ele não pode ser 100%. E a gente acaba absorvendo aquilo lá, absorvendo aquilo lá, absorvendo aquilo lá. Esse alimento modificado eles causam câncer, né? A gente não sabe o que causa, Sebão. Sabe? Deus ele criou uma coisa, um alimento, coloca água, todas as coisas que estão à nossa disposição para a nossa sobrevivência. E ele fez de uma maneira boa. Quando olha em Gênesis, fala assim, e ele criou e fez e disse que era bom. E aí o homem muda. Só que você não tem um estudo, por exemplo, para ver o que acontece com Sebastião, se ele comer um alimento transgênico daqui a 50 anos. Ou se não for sobre a vida de Sebastião, o que vai acontecer sobre a vida do Arthur, que é o filho de Sebastião, ou o neto? Porque isso aí vai sendo passado para os nossos genes, para o nosso organismo, e a gente começa a transferir isso para os nossos filhos. Talvez a consequência disso não venha na minha geração, não venha na geração dos nossos filhos, nossos netos, mas daqui a 100 anos. Essas pessoas elas vão começar a ter algum tipo de deficiência. Estudos dizem, e a gente não tem como saber se é verdade, entendeu? Que parte do desenvolvimento das mulheres mais novas, das mulheres se desenvolverem fisicamente com seios grandes e tudo mais, parte disso vem dos hormônios dos animais. E que os animais recebem hormônio para crescer, eles teriam que ter um tempo de vida, eu não conheço o tempo do frango, mas vamos dizer assim, que sejam 3 meses para o frango estar perfeito com abate. Aí ele, em 1 mês ele já está pronto. Isso tem alguma influência. A gente não sabe o que acontece, mas o ser humano ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o dinheiro. Existem normas neste reino criado por Deus, e o homem não poderá administrar à luz dos seus conceitos e verdades, mas a partir das regras que estão estabelecidas pelo próprio Criador. Mas como é que então o ministério de tal, o órgão tal, ele aprova isso? Muitas vezes, através da energia. A gente vê quantas pessoas sendo compradas. Não estou dizendo que isso foi o que aconteceu, mas há essa possibilidade. As pessoas adiantam, você olha, a gente começa a ver filmes em que medicamentos, eles têm que passar por uma série de procedimentos, e às vezes uma indústria farmacêutica gasta milhões, bilhões para fazer o medicamento. Aí quando chega lá no fim, aquele medicamento está errado. O que vai fazer? Vai jogar tudo fora? Aí eles dão um jeito, e mesmo que mate um, mate outro, bom, tudo bem, vamos aí. Entendeu? E a aprovação. Quando Deus termina a sua criação no 6º dia, Deus entrega a sua primeira missão diante da criação ao homem. Domina. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que castejam pela terra. Quando Deus termina a criação, ele olha para o homem e fala assim: agora você cuida. É o que acontece comigo, é o que acontece com você, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos familiares, os nossos sobrinhos, pessoas que nos servem. Então assim, agora que eu fiz, cuida. Segundo a sua vontade? Não, segundo os meus mandamentos. E aí o Senhor fala, domina, sujeito. O que nos chama a atenção nessa ordem dada ao homem é que de maneira nenhuma Deus fala, domina o homem. E nós vamos falar isso no mandato social, mas em nenhum lugar nesse texto fala assim, você tem que mandar no homem. Eu tenho que mandar no Sebastião, eu tenho que mandar na Rosária, eu tenho que mandar na Bené, eu tenho que mandar na Lourdes, eu tenho que mandar no homem. Nós temos que sujeitar à criação e não às criaturas ou ao ser humano. Não é dado o domínio do homem sobre o próprio homem. E nos foge do controle exatamente essa necessidade de queremos ter domínio sobre os outros. Como é bom
você dominar sobre outros homens. E aí quando o cara fala que ele determina, ele está exercendo um tipo de domínio. Eu tenho autoridade de Deus espiritual e eu determino. E eu mando. E as pessoas olham para aquele homem e falam assim, realmente que ele tenha domínio sobre mim, tenha domínio sobre as minhas coisas. E as pessoas fazem coisas que até o diabo duvida. As pessoas entregam os seus apartamentos, as pessoas entregam a sua vida, entregam as suas coisas, porque aquele homem de autoridade, ele determinou. Será que Deus deu procuração para ele? Se deu essa procuração não foi registrada em cartório, está vencida, Sebastião. Nenhum homem tem autoridade sobre outro homem. Pastor, então como que funciona isso? Nós vamos ver em mandato social daqui a algumas semanas. Eu não tenho autoridade sobre a vida de vocês como pastor. Eu cumpro uma função aqui nesse lugar. Da mesma maneira que você cumpre uma função do Senhor nesse lugar. E a minha função não é maior ou melhor que você. Eu posso ser ungido do Senhor, mas você também é ungido porque você é separado. Não há uma capacitação maior sobre a minha vida. O Deus, quando olha para mim, olha para o irmão Cláudio, olha para o presbítero Sebastião, ele olha e fala assim: o pastor Paulo é melhor que eles, ou está dominando sobre eles. Não existe isso. Não existe isso. Não existe pastor que é melhor que a sua ovelha. Cumpre apenas uma função diferente. Não há esse tipo de pensamento. O que nos chama a atenção nessa ordem dada ao homem, que não há dado ao homem o domínio e sujeição do outro, ou seja, da criatura, mas apenas da criação. E o que nos foge do controle é exatamente essa necessidade de queremos ter domínio sobre os outros, quando na verdade fomos chamados para estabelecer um domínio sobre o que nós produzimos, sobre a criação. Ao tratarmos aí para frente, mais para frente do mandato social, nós voltaremos a tratar sobre essa questão do domínio sobre o outro com maiores. Tá? Então nós vamos estar encerrando aqui esse início de mandato cultural, em que a gente começa a falar que nós não temos que dominar outras pessoas, mas nós temos que cuidar de outras pessoas. Nós temos que dominar sobre a criação, sim, mas no sentido de cuidar dela. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César. Eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui em Brasília, Distrito Federal. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. A palavra faz isso. Ela alcança as pessoas aonde quer que elas estejam. E você foi agraciado com esta palavra. Não que eu tenha nada especial a te dizer. A palavra ela é suficiente e ela usa quem ela quer. E eu me alegro por ter sido um canal para poder te abençoar. Mas eu quero te dizer que não basta você ser um ouvinte. Não basta ser uma pessoa que se alegra quando você ouve a palavra de Deus. A vida ela é feita de decisões. Se você está ouvindo essa palavra hoje, eu creio que o Espírito Santo tem um propósito especial com você. Muito mais do que prosperidade, muito mais do que uma cura física, uma cura emocional ou espiritual, Ele quer te alcançar para a vida eterna. Nós investimos nosso tempo, nós investimos as nossas forças em coisas terrenas, mas o Senhor Ele tem muito mais a oferecer. Ele tem sim para você a cura. Ele tem sim para você a prosperidade, mas Ele tem muito mais que isso. Submeta-se a um Deus que Ele é capaz de mudar e transformar a sua vida por completo. Creio que o Espírito Santo é capaz de tocar o teu coração. Quero pedir que você curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, coloco na tua presença essa vida que ouve esta ministração, que ouve esta palavra. Pai, eu não tenho capacitação nenhuma, mas o Teu Espírito ele é capaz sim de tocar nesta vida, gerar nela mudança, transformação, arrependimento, e que ela possa simplesmente bater no peito, convencendo-se que é pecadora e que precisa de um Deus salvador. Não há um caminho a Ti, meu Deus, que não seja através de Cristo. E eu lhe peço, Pai querido, que você alcance essa vida, e Ele possa sim tomar uma decisão pessoal pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido.
Amém, minha querida? Fico contente que você esteja ouvindo essa ministração até o fim. E peço que você não se limite a ouvir os cultos pela internet. Você procure perto da sua casa uma igreja, um lugar que proclame a palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo te direcione nessa busca, porque muita coisa tem sido oferecida que não é o Evangelho. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém.